No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos que acompanham a Grande FM, estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Esse encontro marcado que temos todas as semanas aqui para falar sempre de assuntos importantes, assuntos relevantes e com toda certeza esse também vai poder contribuir para que você possa ter um aprendizado a respeito do tema que nós vamos abordar no programa de hoje. Está com a gente pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar a nossa programação. Se você está com a gente pelo nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal. Assim, você terá acesso a conteúdos exclusivos e também do nosso Saúde e Bem-Estar. 5 anos de programa com temas importantes, convidados especiais que por aqui passaram. Você tem a oportunidade de rever esses programas e compartilhar este conteúdo. Hoje nós vamos falar de geriatria e qualidade de vida. Você vai entender e compreender que é possível você chegar na terceira idade ou na melhor idade com muita qualidade de vida. E para isso a gente vai trazer aqui dicas importantes, informações importantes para que você possa envelhecer, mas envelhecer bem, envelhecer com saúde, com qualidade de vida. Nosso convidado especial que vai nos ajudar aqui ao longo do programa de hoje a entender um pouquinho mais sobre esse assunto é o Dr. Maicon Levino da Silva Alencar. Ele que é especialista em geriatria, está aqui com a gente para bater esse papo no nosso programa de hoje. Primeiro, obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente, Maicon. Não, prazer. Eu falei agora aqui na abertura, é possível, né, sim, envelhecer ou chegar a uma terceira idade com qualidade de vida e com saúde. A gente vai desvendar aqui alguns passos, mas é importante que todos que estão nos acompanhando saibam que isso é possível, né? Com certeza, é possível, sim, e é muito importante, quanto mais cedo a gente iniciar, assim, bons hábitos de vida, com atividade física, com boa alimentação, bom sono, quanto mais cedo você inicia isso, melhor será a sua qualidade de vida após 60 anos, que é onde a gente considera idoso aqui no Brasil, seria a terceira idade. A gente estava conversando aqui e me chama bastante atenção dentro da sua especialização, daquilo que a gente está propondo aqui de falar, que é bastante interessante, né? Porque geralmente, né, quem chega na terceira idade, quando procura o especialista, procura o médico, já é para tratar de algum mal, de algum problema. Isso quer dizer que muito pelo contrário, estou aqui para falar de como evitar chegar a ter esse problema lá na terceira idade. Acho que isso que é fundamental, né? Exatamente. Esse tipo de conscientização que é o que eu procuro mostrar para os meus pacientes, para todos os conhecidos, inclusive nas redes sociais, o que eu tento mostrar é exatamente isso, que a gente não precisa esperar a doença ser instaurada para você correr atrás do problema e tentar remediar. O que eu quero é mostrar para as pessoas que o mais importante é você prevenir, é você se preparar para ter saúde na terceira idade, para você chegar a partir dos 60 anos com bem-estar, com autonomia, com independência. Aí sim você vai aproveitar essa fase, que é uma fase tão boa, tão gostosa para curtir a família, curtir netos, curtir as coisas boas da vida. Então assim, é muito importante a gente prevenir, a gente começar antes, não pensar na doença. A gente está pensando lá no futuro, mas pensando no bem-estar, pensando na promoção da saúde, não no que vai acontecer lá em relação a comorbidades, em relação a agravos da saúde. Então, assim, o foco tem que mudar. Sim, tem que mudar. A gente até vai entrar na questão, daqui a pouco nós vamos falar, e até a minha próxima pergunta é por onde começar, mas aí a gente vai falar assim, os hábitos de vida vão interferir muito do que você será lá no futuro. Porém, quando a gente fala de onde começar, e talvez o grande ponto é diagnóstico. Para ter diagnóstico, você precisa ir regularmente, né, no médico para poder verificar, porque nós estamos falando de doenças que algumas são adquiridas, mas tem pessoas que já têm doenças que são hereditárias, que faz parte, na verdade, do ser humano como um todo. Por isso a importância dos exames preventivos, daquele acompanhamento médico, de todo ano você está lá fazendo a visita a um especialista para que, se identificado algum problema, você consiga tratar ele mais cedo, né? Com certeza. Assim, esses exames que são o check-up que a gente fala, são fundamentais para você descobrir o mais cedo possível qualquer doença e você tratar também o mais cedo possível. Então, assim, além de tudo isso, nesse check-up a gente consegue expandir um pouco mais, porque a partir dos 60 anos, desde até um pouco antes, mas a partir dos 60 anos que a gente considera o idoso, assim, o corpo muda em todos os seus aspectos, inclusive a parte do sistema digestivo, a parte do estômago, do intestino. Então, assim, até a absorção de nutrientes é diferente. Então, muitas vezes o check-up não vai ser só para a gente identificar doenças, mas para a gente identificar também deficiência de vitaminas, deficiência de coisas que, sim, de nutrientes que são fundamentais no dia a dia, mas com o passar do tempo a absorção é diferente. Por exemplo, a vitamina D, vitamina C, ácido fólico, zinco, B12, tudo isso são coisas que, se você não fizer o exame, você não vai saber que está em deficiência. Sim. E são fundamentais para a imunidade, para o bom sono,
sono, para o apetite, até para a força muscular, para a parte mental, para a memória, para a cognição. Então, assim, tudo isso está englobado. Então, a gente consegue identificar mais cedo as doenças, mas consegue também fazer suplementação para você melhorar o seu bem-estar. E a gente falava também, e é tão interessante a gente falar do mundo contemporâneo, né? Daquilo que é mais comum. A gente vai daqui a pouco chegar em questão de causas e fatores de risco, mas o que hoje é mais comum dentro da geriatria ser tratado nos hospitais, nos consultórios? Porque mudou muito a população. A gente tinha pessoas aí, há cerca de 30, 40 anos atrás, que tinham determinados tipos de problemas ou doenças. Hoje isso mudou um pouco mais, né? Hoje, até pelos modos alimentares e tudo mais, mudou a característica das doenças diagnosticadas na terceira idade? Está mudando, sim, é uma coisa que é em constante evolução e movimento, porque a faixa etária, a expectativa de vida da população brasileira, mundial como um todo, mas especificamente aqui no nosso país, a gente está aumentando a expectativa de vida. Então, assim, as pessoas estão vivendo mais. Então, as doenças crônicas, elas começam a ser mais evidentes. Elas sempre existiram, mas elas começaram a ficar mais evidentes por causa dessa faixa etária mais prolongada. Assim. As pessoas estão chegando mais aos 80 anos, aos 90 anos, então o que a gente consegue ver de doenças crônicas, você percebe mais hipertensão, mais diabetes, você percebe mais alteração de colesterol, você percebe mais osteopenia, osteoporose, que são alterações dos ossos. Então isso são tudo coisas que a gente consegue evitar. A gente consegue evitar se você tiver noção disso mais cedo, se você fizer o seu acompanhamento ali, você fizer os exames, você saber que você tem uma predisposição, porque como você disse, tem muitas pessoas que têm predisposição genética. Tem alguma alteração cardiológica genética, tem predisposição para ter diabetes, predisposição para ter infarto, ou até o colesterol, tem colesterol alto que é familiar. Sim. Então, sabendo tudo isso, a gente consegue prevenir. É tão interessante isso que o senhor fala, porque é exatamente isso que a gente pensa. Se a gente pensasse aí há 30 anos atrás, a média de idade de vida era 60, 70 anos. Exatamente. Hoje as pessoas chegam 100 com muita facilidade. E aí o senhor traz agora há pouco um detalhe que é muito interessante, que a partir dos 60, como há uma mudança de todo o nosso corpo, do nosso funcionamento do organismo, e você tem um período mais longo, aí entra as deficiências que o senhor colocou aí, seja de vitamina, seja de qualquer tipo de nutriente. Aí eu quero voltar exatamente naquela parte preventiva da onde a gente está falando, né? Da importância de cada vez mais cedo as pessoas prestarem atenção no seu modo de vida, e eu vou entrar daqui a pouco nas questões de exercícios físicos, mas a alimentação também, né, doutor? Porque aí é importante o trabalho, inclusive do nutricionista, desse acompanhamento, porque se nós vamos tendo perdas, seja de vitaminas ou qualquer outro tipo de nutriente que o corpo precisa, eu preciso saber quais são os alimentos adequados para aquela minha faixa de idade e aquilo que eu vou precisar repor ao longo desse período. Por isso a importância da gente cuidar o que a gente come, né? Com certeza, a alimentação assim, é fundamental. E eu gosto muito de trabalhar com equipe multiprofissional. Você lembrou a importância da nutricionista? Fundamental. Sempre trabalho com algum nutricionista, com fisioterapeuta também, porque a gente precisa dessa abordagem de ver o paciente, ver a pessoa como um todo. Então, assim, ele não vai só acompanhar com o médico ali, que o médico vai resolver tudo. O médico vai fazer o diagnóstico, ele vai identificar essas deficiências, mas ele vai precisar de toda essa equipe multiprofissional para fazer o trabalho. Então, assim, em relação à alimentação em si, ela é fundamental porque é onde você vai conseguir esses nutrientes, essas vitaminas, para muitas vezes não deixar chegar na deficiência. Claro que em alguns casos, igual a vitamina D, é muito frequente na população aqui do Brasil, a gente ter deficiência de vitamina D. Então, assim, é bem difícil encontrar algum paciente que está com um nível ok. É uma das que a gente precisa sempre suplementar. Só que isso é muito individualizado. Não tem uma dose específica, uma dose para todo mundo vai ser igual. Por isso que é importante esse acompanhamento. Sim, não tenho dúvidas. É tão interessante, né? O senhor também fez medicina esportiva, porque essa máquina chamada corpo humano, ela precisa de movimento, né? E quanto mais você vai avançando na idade, você vai se limitando a essas questões de movimento, e é um processo natural, né? Queria que o senhor falasse, para quem está chegando a essa terceira idade, que ainda não teve não tinha uma rotina de fazer atividade física, quais são exercícios que são interessantes no nosso dia a dia, a gente ir incorporando e começando devagar, de que forma eu posso iniciar essa atividade física no meu dia a dia? Então, mesmo que a pessoa começar a partir dos 60, nunca é tarde para começar a atividade física, e não tem uma restrição universal. Fala assim, não, essa pessoa aqui não vai poder fazer atividade física de nenhum tipo. Não, muitas vezes a gente tem que adaptar para o tipo de limitação que a pessoa está apresentando naquele momento. Mas sim, podemos fazer atividade física com algumas limitações, com algumas indicações diferentes, mas podemos fazer. De uma forma assim, geral, está começando com 60 anos agora, quer benefício cardiovascular, quer diminuir a chance de ter infarto, diminuir a chance de ter AVC, controlar a pressão, diminuir a chance de diabetes, a gente precisa de 2 tipos de exercícios, são os principais, os exercícios aeróbicos, que vai entrar caminhada, natação, bicicleta, e o exercício físico resistido, que é realmente pegar peso.
Então, assim, antigamente as pessoas pensavam, não, vou fazer uma caminhada e tá beleza. A caminhada é ótimo, ela ajuda nessa parte cardiovascular, só que ela não vai ajudar na parte muscular. Principalmente na terceira idade, a gente precisa fortalecer demais a musculatura dos membros inferiores, que é das pernas, da coxa, quadril, fortalecer a musculatura também lombar, do core, que a gente chama, essa parte do abdômen, porque é isso que vai evitar as quedas. E um dos principais motivos de complicação nos idosos são as quedas. A partir de uma queda que tem uma fratura de fêmur, geralmente ali, o idoso que teve fratura de fêmur, cerca de 30% vai ter alguma complicação mais grave, até fatal, em um ano. Então, assim, de 9 idosos que caem e fraturam o fêmur, 3 provavelmente vão evoluir com alguma complicação fatal. Então, assim, uma das principais coisas que a gente tenta evitar na geriatria é a queda. E para isso, está muito relacionado com a atividade física. Tanto a parte de equilíbrio, quanto a parte de flexibilidade. Então, assim, desde o Pilates é sensacional para ajudar a parte de equilíbrio, ajudar o fortalecimento muscular, assim, natação, hidroginástica, tudo isso, mas sempre lembrando dessas duas coisas, a parte aeróbica, mas também a parte de exercício físico resistido. Exatamente, porque até isso é interessante que o senhor coloca, porque a grande dificuldade de pessoas que entram na terceira idade é aceitar certos limites. E quando a pessoa consegue fazer isso tudo, ela tem a chamada independência, de cada vez mais depender do outro, de terceiros, para fazer coisas simples do dia a dia, que às vezes é levantar da própria cama, de tomar o seu banho sozinho. Então, ou seja, as pessoas precisam ter essa consciência. Isso psicologicamente para ele também é fundamental quando ele chega bem nessa terceira idade, não dependendo de terceiros para fazer coisas simples. Não, com certeza, isso que você falou é fundamental. E é uma coisa que eu vejo muito nos pacientes, que eles chegam mais debilitados, eles chegam sem conseguir fazer até o simples levantar da cadeira. Muito precisa de auxílio para levantar da cadeira. Isso é muito relacionado com a fragilidade da musculatura, que a gente chama de sarcopenia. Sarcopenia é a perda de massa muscular. E isso acontece invariavelmente a partir dos 30 e 35 anos, daí para frente você vai perder massa muscular. Então, assim, a gente fala que o momento ideal para você acumular a maior quantidade de músculo possível é nessa faixa etária, até os 35 anos, que é o pico de massa magra. E depois você tem que continuar fazendo, porque você vai, até os 35 você acumulou e depois você vai perdendo. Então, se você vai perdendo sem fazer nada para compensar, você só vai perdendo, vai chegar lá nos 80 com quase nada de massa muscular. Qualquer desequilíbrio você vai cair. Então, assim, você tem esse pico ali, mas você tem que continuar fazendo atividade física para tentar compensar a perda natural. E a gente consegue fazer isso. Ô, doutora, a gente, óbvio, claro, sabe e indica, como o senhor bem colocou, a atividade física, mas eu queria que o senhor falasse da importância de cada um, de forma individual, conhecer os seus limites para poder até fazer a escolha correta de que atividade física a ser feita. Porque a gente tem muito aquela questão do comparativo, ou porque um amigo chama porque faz uma atividade, você quer fazer o mesmo que ele, mas de forma individual, às vezes você não está preparado para aquela carga, ou aquela intensidade de atividade. Isso é importante também, né? De saber fazer a escolha correta de que atividade desenvolver, né? Com certeza, porque dependendo do tipo de atividade, se uma pessoa que é sedentária, de repente ela quer começar a jogar futebol 2, 3 vezes na semana. Não é assim, a gente precisa da avaliação médica, precisa fazer esse check-up, precisa fazer todos os exames, avaliação cardiológica, você tem que ver se você já tem pressão alta, se já tem diabetes, você tem que ver a limitação ali mesmo de articulação, se tem alguma lesão. Então, assim, é fundamental, antes de iniciar a atividade física, fazer uma consulta médica e, dependendo de cada caso, a gente indica ali, primeiro você vai fazer um fortalecimento muscular específico dessa região, primeiro fortalecimento muscular disso, primeiro você vai começar com atividade física mais leve, depois você vai progredindo. Então você faz a avaliação inicial e tem esse segmento, sabe? Com isso é fundamental para evitar lesões e evitar complicações, porque a atividade física é fundamental para a saúde, mas você não quer causar uma lesão que vai atrapalhar tudo também. Óbvio, e claro, a gente está falando aqui da questão preventiva, de como você chegar a essa terceira idade, chegar bem, chegar com qualidade de vida, mas óbvio, claro que, como a gente falou, às vezes tem algumas patologias que acabam, independente de você fazer atividade física, você vai ter. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, que mesmo uma pessoa que de repente lá já tem um diabetes, que já tem uma hipertensão, é possível fazer o controle disso também para dar a ele uma qualidade de vida adequada, mesmo que ele tenha que conviver com essas situações, de viver bem também, né? Com certeza. Entre essas duas que você citou, principalmente a hipertensão e a diabetes, são duas doenças crônicas, como eu falei anteriormente, que são bastante frequentes na terceira idade, mas elas têm benefícios comprovados com diversos estudos, assim, estudos desde os mais antigos até os mais recentes, todos comprovam que tem um benefício sensacional para controle da pressão, ou seja, fazendo atividade física, naquele momento que você está fazendo, é claro que a pressão vai subir um pouco, mas a longo prazo você consegue até reduzir a medicação para hipertensão e você consegue reduzir a medicação para diabetes, porque a musculatura, ela faz o seu corpo usar mais a glicose. O problema da diabetes é o excesso de glicose escorrendo ali na sua circulação. E a atividade física, o músculo vai lá e capta essa glicose. Então você consegue reduzir os níveis de glicose no sangue, você consegue controlar o diabetes, você consegue controlar a pressão.
Então a atividade física para esse tipo de paciente que tem hipertensão e diabetes é sensacional. É claro que o paciente diabético ele tem que ter alguns cuidados, por isso a importância do acompanhamento médico, conjunto médico, com fisioterapeuta, com nutricionista. Multidisciplinar, né? Exatamente. Há uma necessidade de não ter... E aliás, eu queria que você falasse da participação de familiares nesse processo como um todo. A gente está falando dos profissionais, mas a família também precisa estar envolvida dentro desse processo para que essa pessoa de uma terceira idade tenha condições de desempenhar tudo isso que a gente está pensando aqui e organizando como deveria ser a vida dele. Sim. Né? Então, quanto mais tempo vai passando, vai chegando aos 60 anos, os 70, 80, a dinâmica familiar muda bastante. E isso é uma coisa que a gente vê muito também no consultório, que os pacientes muitas vezes eles se sentem mais deprimidos, entra a questão da saúde mental, porque assim, aumenta às vezes a ansiedade, aumenta a depressão, porque ele se sente mais isolado, os vínculos sociais são diferentes e a família é fundamental nisso. Então assim, bem lembrado, a família é fundamental para melhorar a saúde também mental do paciente e dar esse suporte. A gente precisa desse suporte familiar, porque muitas vezes no início do acompanhamento, o idoso realmente ele é mais restrito, ele tem mais, ele precisa de ajuda, e com o tempo vai passando, ele vai fortalecendo, ele vai fazendo esse acompanhamento, ele consegue mais independência, mais autonomia, ele consegue fazer as coisas dele igual um simples levantar da cadeira, como você tinha citado, tomar banho, trocar de roupa, isso daí é uma vitória grande. Então, assim, a família é fundamental nesse processo, tanto na parte operacional em si, para dar esse suporte para o idoso, quanto na parte mental, quanto a essa parte de transtornos depressivos, transtorno de ansiedade, porque a família ela consegue dar esse suporte. Além da família, a questão social de interação com outras pessoas, assim, muitas vezes a parte da fé, assim, frequentar grupo de oração, frequentar igreja, isso daí é fundamental porque coloca como posso dizer? Um fator de pertencimento, eu acho. Isso, porque assim, a pessoa ela está inserida em algo. A vida dela tem um propósito, é isso que eu queria falar, o propósito. Porque assim, viver sem um propósito, muitas vezes o idoso ele acaba perdendo esse propósito porque ele vê que ele é totalmente dependente, que ele não tem autonomia para decidir nada, a vida perde o propósito. A partir do momento que perde o propósito, é onde principalmente essas doenças psiquiátricas começam a afetar. Sim, mas também é mudança de conceito, né? É porque era muito comum, né? A gente ouvia assim, dos nossos avós, por exemplo, eu já trabalhei muito, a partir de agora eu quero só descansar porque daqui até o resto da minha vida. Não, você pode continuar em atividade, aliás, você deve. E geralmente as pessoas que estão em atividade, inclusive a gente estava falando da questão da longevidade, está cada vez provado que as pessoas que estão mais participativas dentro de todos os segmentos, seja atividades físicas, dentro da própria sociedade, trabalhando essa mente, ela consegue ter mais longevidade com relação a isso. Então, ou seja, o corpo pode até sentir os anos passando e o tempo, mas a mente ela precisa estar atualizada. Com certeza. É até uma das frases que eu gosto muito, é longevidade em movimento. Porque assim, você não vê um paciente centenário, um paciente de 100 anos, ele que é sedentário e obeso, que fica lá sentado no sofá o dia inteiro. É impossível, eu duvido você achar uma pessoa assim. Todos os pacientes que eu acompanho que têm mais de 100 anos, que passaram de 100 anos, são pacientes ativos. Então assim, realmente, sedentarismo, obesidade, ficar parado não combina com longevidade. Muito bem, e óbvio, claro, a gente... É normal, a gente sempre está dizendo aqui, você precisa ir regularmente ao médico, você precisa estar num especialista, você precisa estar sabendo como você está em relação a toda a sua saúde. A pessoa, a partir da terceira idade, ela passa também a diminuir esse tempo de frequência de procura desse especialista, né, doutor? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até pelo fato exatamente daquilo que está falando, porque tudo muda talvez muito rápido a partir também dos 60 anos, né? Então, assim, a partir dos 60 anos, o corpo todo muda. Então, assim, ele vem mudando, mas é que essa mudança ela começa a ficar mais rápida. Ele tem mais mudanças e são mais evidentes a partir dos 60 anos. Como eu já falei, a parte do trato gastrointestinal, a absorção de nutrientes muda, a imunidade muda, a musculatura muda, a parte dos ossos é uma coisa muito importante nos idosos, tanto é que eu relembrei da vitamina D, porque faz parte fundamental da formação óssea. Então, por isso que os idosos têm muitas fraturas quando caem. Então, assim, são todas coisas que a gente precisa acompanhar para conseguir intervir e modificar. Então, assim, tudo isso é fundamental. Sim, a gente falou aqui de hábitos de vida, hábitos do seu dia a dia, atividade física como um todo, mas aí, dependendo às vezes, de características, tem pessoa que tem uma característica diferente, mas a grande maioria, na média, eu queria que você falasse da importância do sono, né? Ou seja, você se recuperar bem. Porque nós estamos falando de uma terceira idade que tem um desgaste maior dentro dos desenvolvimentos do seu dia a dia e ela precisa ter esse repouso, esse tempo de reparo, talvez vai exigir um pouco mais dele também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, dessa importância do dormir bem, dessa qualidade do sono, para que ele possa ter no dia seguinte também essa mesma qualidade de desenvolver as suas atividades. E isso é uma queixa bastante frequente no consultório em relação à insônia. Só que aí quando você começa a investigar um pouco mais, porque assim, seria fácil o paciente
paciente está com insônia, eu vou lá, dou uma medicação que ele vai tomar e vai dormir. Só que isso seria tapar o sol com a peneira, você só trataria os sintomas, mas não iria tratar a causa. Então a importância do acompanhamento é justamente para você identificar as causas disso. Então a gente vai fazer todo um recordatório, ver como que está a higiene do sono, quais são os hábitos noturnos. Ah não, eu gosto de 6 horas, depois da janta, que geralmente o idoso ele janta mais cedo, às 7 horas eu janto, depois eu tomo um cafezinho. Opa, você já vê aí um alarme, a cafeína vai prejudicar. Ah não, depois que eu janto eu gosto de tomar uma dose de uísque. Também o álcool também prejudica o sono. Ah não, antes de dormir eu gosto de assistir TV. Ou no quarto tem uma TV. Isso também prejudica o sono. Então são todas essas coisas que você vai investigando ali, você vai conversando com o paciente para ver o porquê que ele está tendo esse problema para dormir. Então assim, o sono realmente ele é fundamental, porque durante o sono o nosso corpo ele fica em repouso, que é onde você vai, tudo que aconteceu durante o dia, tudo que você causou de alteração no corpo vai ser o momento que você tem para o corpo ele se reparar. Sim. Então assim, é fundamental e o sono ele interfere muito, além dessa reparação no corpo, na imunidade. Então assim, a pessoa que não dorme bem, a imunidade dela com certeza vai ser mais baixa. Aí você junta essa questão do sono que não está legal, com a alimentação deficiente, com o déficit de absorção de alimentos. Então assim, a imunidade vai lá embaixo onde surgem as infecções. Sim. E a infecção é a porta de entrada para complicações no idoso também. Muito bem, doutor, o senhor sabe que a própria medicina ela vem dentro de um processo evolutivo e de mudanças, inclusive de formas, de abordagens diferentes. O senhor sabe que para quem às vezes acompanha muito essa parte médica, o senhor está meio na contramão das coisas, porque geralmente o médico ele vai lá para tratar a doença, usar medicamentos, o senhor está naquele sentido de, ou seja, eu quero que os meus pacientes não precisem tratar doenças, né? Então, ou seja, o senhor tem um diferencial em relação a isso. Mas é até porque há uma mudança também no sentido que a qualidade de vida ela tem um valor muito maior para nós como cidadãos e para vocês também como profissional, porque a própria medicina está enxergando uma forma mais humanizada de olhar para esse paciente, né? Sim, assim, o que eu sempre vi, que assim, tem 10 anos que eu estou formado. Eu sempre trabalhei muito dentro do hospital. E a gente sempre, dentro da medicina, a sua formação ela é voltada para tratar as doenças, fazer o diagnóstico e tratar a doença. Mas com o dia a dia, com o passar dos anos, você vai vendo que tem outra forma. E é justamente essa mudança de mentalidade. Tem outra forma da gente tratar antes de chegar na internação, antes do paciente chegar lá para mim na UTI. Então, assim, eu consigo fazer ele ter mais qualidade de vida, ele ter saúde. Então, assim, o que eu estou fazendo agora é justamente isso, é a promoção de saúde. Eu quero que o meu paciente ele seja saudável para não ter necessidade de internar, para que eu não tenha que tratar a doença. Eu quero ajudar ele a ser o mais saudável possível. Eu quero que ele atinja o potencial máximo do corpo dele para ele justamente não ficar doente. E isso não tem nada a ver de enfrentamentos, de pensamento de quem trata a saúde, até que o senhor colocou muito bem, porque o senhor é formado para tratar a doença, mas se esse paciente, o senhor consegue dar a ele essa saúde, o senhor está exercendo o seu papel também como médico, de que é a promoção da saúde para esse paciente como um todo. E aí, claro, nós também como pacientes, nós como cidadãos, também precisamos ter isso na nossa mente cada vez mais e cada vez mais cedo. A sua terceira idade, ela começa a ser tratada talvez lá na sua juventude, né, doutor? É isso que precisa estar na mente das pessoas. Isso que precisa ser mudado. É isso que eu venho falando para todos os meus pacientes, para os familiares dos pacientes, para todos os meus amigos, para os meus familiares também, que assim, a mentalidade era justamente isso. Ah, não, depois que eu me aposentar, eu vou ver como que eu vou viver, eu vou me cuidar. Mas não é assim. Quanto mais cedo você começar a partir dos 30, 35, até pacientes mais jovens. No consultório eu tenho pacientes de 35 anos que já estão se preparando para isso. Entendeu? Quanto mais cedo você começa, melhor vai ser o seu resultado lá para frente. E é tão interessante que, ou seja, o corpo ele cobra caro aquela nossa negligência lá do passado, né? E talvez num preço muito maior do que até o que eu promovi, porque se a gente falar aqui de fumante, quem tem excesso do consumo de álcool, ou seja, o preço que ele vai pagar no futuro talvez não valeu a pena tudo que fez no passado. Assim, né? Se você fez tudo isso de errado, você ingeriu bebida alcoólica em excesso, cigarro, má alimentação, tudo isso já está causando marcas no seu corpo, está causando cicatrizes. Por exemplo, pensando no ponto de vista cérebro-vascular, de infarto de AVC, a sua circulação, o que faz o infarto AVC, são placas de gordura, que elas vão se fechando ali na sua circulação, nas artérias. Sim. E isso é com o tempo. Você parar de fumar agora, parar de ingerir bebida alcoólica, aquilo vai estar lá ainda. Então, assim, você vai reduzir a progressão, mas a marca está lá no seu corpo. Então, você vai ter mais chance de evoluir para uma doença dessa, apesar de você já ter encerrado. Ah, não, chegou nos 60, parei de fumar, parei de ingerir bebida alcoólica, vou controlar a alimentação, mas o seu corpo já tá marcado. Porém, a gente também precisa reforçar que é melhor que você pare Com lá certeza. e inicie essa atividade, que a gente falou agora há pouco, nunca é tarde para você iniciar uma atividade física, de você cuidar melhor da sua saúde, de você fazer exames regulares, tudo isso é importante que fique claro, independente de qual seja a idade, é melhor começar. A gente consegue, mesmo já tendo essa marca, tendo essa cicatriz no corpo, se começar a cuidar, a gente vai ter benefício. Igual você, a atividade física vai ter benefício,
independentemente de qual momento você começar, você vai ter benefício. Então, assim, pensando em autonomia, pensando em independência, pensando em qualidade de vida nesses anos finais da vida, com certeza, mudar a alimentação, mudar o hábito de atividade física, Sim. cuidar do sono, cuidar da imunidade, tudo isso vai ter um benefício, isso é invariável. Não tenho dúvidas disso, eu tenho certeza que você que está nos acompanhando consegue a partir de agora, se você ainda não iniciou esse processo de pensar como é que eu quero chegar daqui mais alguns anos, como eu quero pegar meu neto no colo, como eu quero brincar com ele, como eu quero brincar com meus filhos, enfim, como eu quero viver com a minha sociedade, com a minha comunidade, esse é o recado importante. E acho que talvez essa é a mensagem, né? Pense como você quer chegar no futuro, né? Com certeza, assim, é pensar na longevidade em movimento e sempre lembrar disso. Nunca é tarde para começar, quanto mais cedo começar melhor, mas nunca é tarde para começar. Obrigado, doutor, por estar aqui com a gente, papo muito bom, fluiu muito bem a nossa conversa. Volte sempre que traga sempre esses assuntos positivos para a gente trazer com a nossa sociedade. Com certeza, foi um prazer, que Deus abençoe todos vocês. Muito bem, gente, você que esteve acompanhando com a gente aí, nós conversamos aqui com o Dr. Maicon Levino da Silva Alencar, ele que é especialista em geriatria, veio para falar de geriatria e qualidade de vida. Se você quer compartilhar tudo que nós abordamos aqui nesse programa, tá aí, fica à vontade, nosso canal no YouTube para você compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Esteve com a gente aí no Facebook, obrigado por estar aqui com a gente, marca seus amigos, compartilhe esse conteúdo, com toda certeza vai ser importante para alguém. E na próxima semana, o nosso Saúde e Bem-Estar estará de volta. Um abraço, até lá.